Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos começar a louvar ao Senhor com uma música que fala sobre o quanto nós precisamos dEle. E é verdade, irmãos, porque sem Ele nós não somos realmente nada, amém? Por isso, irmãos, vamos cantar esta música que diz: estou sentindo a Tua presença, e vamos pedir que o Senhor nos encha dEle, nos encha do Seu amor, do Seu poder, amém? É verdade. Estou sentindo Tua presença, Santo Espírito, enche-me de Ti, enche-me de Ti. O Teu amor é sempre em mim, o Teu amor sinto em mim, tenho sede de Ti, ó Senhor, enche-me de Ti. Limpa o pecado, limpa o pecado que existe em mim, ó Senhor, e vem encher-me de novo com Teu amor. Te amo, Te quero, preciso de Ti. Te amo, Te quero, preciso de Ti, Senhor. Estou sentindo Tua presença, Santo Espírito, enche-me de Ti, enche-me de Ti. E o Teu amor sinto em mim, tenho sede de Ti, ó Senhor, enche-me de Ti. Limpa o pecado, Deus, limpa o pecado que existe em mim, ó Senhor, e vem encher-me de novo com Teu amor. Te amo, Te quero, preciso de Ti. Te amo, Te quero, preciso de Ti, Senhor. Te amo, Te quero, Te amo, Te quero, preciso de Ti. Te amo, Te quero, preciso de Ti, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Santo, Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que despertes, Senhor, o nosso coração nesta noite. Aleluia. Precisamos, Senhor, de Te ver mais e mais perto de nós. Nós queremos, Senhor, que perdoes as nossas falhas, perdoes os nossos pecados, Senhor. Ó Deus, e desperta o nosso coração. Aleluia. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da Tua glória.
Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, ver-te Alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. ver-te Alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, derrama. ao cantar Santo, Santo, Santo. Vamos cantar, Santo, Santo, aleluia. Santo, Santo, Santo. Tu és Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Só tu és. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Aleluia, Deus, nós queremos ver-te nesta noite. Amém. Aleluia. Olá, irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos desta forma em online, mais uma vez. Damos graças a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor e sabemos que Ele sempre nos ajudará, aquele com quem nós podemos contar, aquele que nunca falha, aquele que é fiel, que é verdadeiro. Por isso, Ele nos tem ajudado, Ele nos tem animado e estou certo que continuará a fazê-lo. Nesta tarde eu quero partilhar com os irmãos e com todos os amigos que nos escutarem um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que nos fala acerca da parábola do homem, ou seja, a parábola do rico, homem rico, insensato. Diz no versículo 13: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Disse-lhe um da multidão. Jesus estava a falar para uma multidão. Se nós começarmos a leitura aqui onde eu comecei, a Bíblia fala de uma multidão, mas não sabemos quantas pessoas eram. Mas se lermos no versículo 1 deste mesmo capítulo, diz que eram muitos milhares de pessoas que se juntaram, de sorte que se atropelavam uns aos outros. E Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a idolatria. Acautelai-vos. Então, um desses homens que estava nessa multidão a ouvir Jesus, interrompeu e disse-lhe: Mestre, chamou de mestre. Na verdade, ele considerava Jesus um mestre, um rabi, enviado por Deus, alguém que tinha conhecimento das leis, das escrituras e que podia dar um veredito sobre um assunto relacionado com uma herança entre ele e o seu irmão. E dirigiu-se para Jesus desta forma: Mestre, não tratou por Senhor, tratou por Mestre. Diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Podemos observar que este homem estava muito preocupado com os bens materiais, com a herança que ele queria dividir com o seu irmão, mas que até então as coisas não estavam a resultar, não estavam a ir como ele desejava. A Bíblia nos diz em outros lugares
que muitas pessoas se dirigiam para Jesus com vários propósitos, com vários, enfim, com várias ideias. Alguns, por questões de saúde, desejavam ser curados, clamavam a Jesus, iam ter com ele para serem curados. Outros iam ter com Jesus por uma questão de, para lhes colocar dilemas, para tentarem apanhá-lo em alguma falha, em alguma coisa em que, para o acusar, para terem alguma justificação para o acusar. Mas quem fez isso, aqueles que lhe colocavam dilemas, os fariseus, os escribas, nunca conseguiram, antes pelo contrário, quando Jesus então lhes colocava um dilema, eles é que ficavam desarmados, não sabiam o que haviam de responder. Então Jesus disse para este homem: mas, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Quer dizer, Jesus deu-lhe a entender, esse não é o meu papel, essa não é a minha missão, esse não é um assunto para o qual eu vim para tratar, que eu vim para operar, essa não é a minha área. Eu poderia então dizer-lhe que ele recorresse aos juízes, às pessoas que trabalhavam nessa área para tratar desse assunto. E então disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus viu na atitude daquele homem que ele estava com uma atitude de avarento, estava a demonstrar avareza. E mais uma vez nós encontramos esta palavra proferida por Jesus neste mesmo capítulo, pela segunda vez: acautelai-vos, tende cuidado, tende cautela. Faz-nos lembrar agora, nesta fase em que nós vivemos, é que é preciso ter cautela. Todos nós sabemos, pelo aquilo que ouvimos através das notícias, que estamos agora no fim desta fase, deste confinamento, em que as pessoas vão ter mais liberdade, mas é preciso ter cuidado. É preciso lembrar que temos de ter cuidado, porque existem agora muito mais pessoas contagiadas do que no início, e então o risco provavelmente ainda será maior. E se nós não tivermos cuidado, quando começarmos a andar mais à vontade na rua, em questões de usar máscara, desinfetar mãos, algum distanciamento, os cuidados recomendados pela Direção-Geral de Saúde, então a situação poderá ser pior ainda, poderá agravar-se ainda mais do que logo no início ou do que já foi até aqui. Então há sempre quem nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz lembrar que devemos ter cuidado. E Jesus advertiu, Jesus alertou várias vezes para as pessoas que o ouviam: acautelai-vos. Jesus, no outro lado, diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão ao meu nome e dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E só não é enganado aquele que realmente conhece a verdade. Aquele que conhece o que é certo, aquele que conhece o que é verdadeiro, é que poderá ficar livre de ser enganado. Por isso é preciso ter cuidado, é preciso ter cautela, e para não nos deixarmos enganar, porque há muitos enganadores. E neste caso aqui, Jesus chama a atenção para ter cuidado em relação à avareza, que é um mal que atinge também muitas pessoas. Jesus não pregou contra a riqueza, ele pregou sim que foi contra a avareza, que é uma coisa diferente. Então, porque Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Há pessoas que depositam a sua confiança nos seus bens, nas suas riquezas, naquilo que possuem, e fazem todo o possível para ter mais e mais e mais, e acumular, e acham que quanto mais tiverem, mais seguros estão, maior é a sua garantia, maior é a sua possibilidade de ultrapassar certas determinadas circunstâncias. Mas a confiança nas riquezas, a confiança nos bens materiais não é 100% seguro, porque de um momento para o outro esse apoio, essa garantia, essa proteção pode desmoronar, aliás, como um castelo de areia, pode ir por água abaixo, pode-se perder tudo.
não é 100% garantido. Então, não traz confiança. A Bíblia diz no Salmo 20 que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então, é muito melhor, é muito mais seguro confiar no Senhor, porque Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é um castelo forte, Ele é a nossa firmeza. E Jesus, depois de ter dito isto, ter advertido sobre a questão de se acautelar contra a avareza, Ele diz para aquele homem e para todos aqueles que ouviam, aquela multidão, como já referi, que eram muitos milhares de pessoas, Jesus propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. A herdade, portanto, fala-nos de um campo, de um terreno, de uma área agrícola, de um homem rico. Este homem já era rico. E a sua herdade naquela altura, naquele ano, digamos, produziu abundantemente. Isto significa que, se ele já era rico, a sua riqueza aumentou. Isto dá-nos a ideia aqui, de uma forma geral, de abundância, de riqueza. Jesus usou esta ilustração da fazenda, da herdade, do campo. Podia ter usado uma fábrica, podia ter usado um negócio. Ou seja, o que Jesus quis dizer foi que aquele homem rico, naquele ano, ficou muito mais rico. Portanto, o tempo foi favorável, choveu no tempo certo, o tempo ajudou e a sua riqueza aumentou muito. Abundantemente. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ficou tão rico que começou a pensar: que hei de fazer? Que hei de fazer? Não tenho onde recolher meus frutos. Ou seja, o fruto do seu trabalho, a sua riqueza era tanta que ele não tinha onde guardar, não tinha onde acumular tanta riqueza. E começou a ficar preocupado e sem saber logo o que havia de fazer. Há pessoas que realmente não sabem o que fazer quando têm muito. Às vezes tomam atitudes erradas. Não tenho onde recolher os meus celeiros. Aliás, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Teve uma ideia. E a ideia foi o seguinte: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então, esta foi a ideia que ele teve e pôs em prática esta ideia, portanto, este projeto. Derrubou os celeiros que tinha, que não eram suficientes para acumular as suas riquezas, a sua fortuna, e então construiu celeiros maiores, armazéns maiores, portanto, uma área muito maior para guardar todos os seus bens, toda a sua riqueza, e então, portanto, ele estava preocupado e trabalhou para isso, sim. A Bíblia aqui não diz, Jesus nesta parábola não menciona que ele tenha sido desonesto ou que ele tenha conseguido essa riqueza injustamente, mas vimos aqui que ele apenas, este homem rico, trabalhou apenas para a riqueza, apenas para os bens materiais, apenas para acumular, apenas para as coisas, pensando nas coisas desta vida. E então, depois de uns armazéns maiores, uns celeiros maiores, diz o seguinte: disse para si mesmo: e direi à minha alma. Portanto, ele falava para si mesmo, ele animado, cheio de vangloriando-se do que tinha conseguido, diz aqui: direi para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Direi à minha alma. Ele estava super centrado em si mesmo, com tanta abundância, com tanta riqueza. Agora achava que podia desfrutar a vida. Agora, com tantos bens guardados, com tantos bens acumulados, com tanta riqueza, ele dizia: alma, tens em depósito muitos bens.
confia nisso, descansa nisso, para muitos anos. Então este homem, conforme a parábola nos ensina, tinha uma perspectiva para o futuro, um futuro longínquo, portanto para viver muitos anos. Tinha riqueza acumulada que dava para viver muitos anos, não precisava trabalhar mais. Podíamos pensar assim, ia gozar a vida, ia desfrutar. Não há mal nenhum gozar a vida, não há mal nenhum desfrutar das coisas boas que a vida nos pode dar. Mas houve um grande erro neste homem, e já vamos ver. Ele então dizia, come, bebe, descansa e folga. Faz-nos lembrar também aqui a referência que Jesus faz aos dias de Noé. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será também em relação à vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos, com exceção da família de Noé e sua família, porque apenas viviam para o que era natural, comer e beber, e não deram ouvidos, não quiseram saber da mensagem de Noé, porque podiam ter sido salvos do dilúvio na arca. E o mesmo acontece agora. Jesus disse, assim como foi nesses dias, assim será também nos últimos tempos que antecedem a vinda de Jesus, a sua segunda vinda para levar a sua igreja. As pessoas ouvem, as pessoas querem comer e beber, gozar a vida, passear, mas não estão preocupados com as coisas de Deus, não estão preocupados com a mensagem de Deus, não querem saber, não dão ouvidos, não querem acreditar que Jesus vai voltar e que vai levar para si aqueles que o esperam, e aqueles que não o esperam, aqueles que não estão preparados, ficarão neste mundo. Há pessoas que dizem, comamos e bebamos, porque é o melhor que se leva desta vida. Comamos e bebamos, a Bíblia mesmo fala acerca disso. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas diz também, não vos deixeis enganar, acautelai-vos, tende cuidado, não vos deixeis enganar com essa ideia, porque é bom comer e beber, sim, mas há coisas que nós não podemos esquecer. Temos de ter cuidado com a nossa eternidade, preparar-nos para o futuro, preparar-nos para um futuro feliz com Deus. Então, diz no versículo 20, quando este homem estava a fazer toda esta conjectura, a pensar no seu futuro, todo contente, viu o esforço do seu trabalho compensado, muita riqueza, muita abundância. Então, ele ouviu uma voz, Deus lhe falou, mas Deus lhe disse, diz no versículo 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, esta noite, portanto, na noite daquele dia em que ele pensou para si mesmo, falou consigo mesmo, e que estava rico, que podia viver descansado, sem se preocupar com mais em relação ao futuro, ele ouviu esta voz, louco, esta noite te pedirá a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, em vez de ele achar que ia viver muitos anos, com muita abundância, comer e beber, fazer o que quisesse e lhe apetecesse, à grande e à francesa, como se costuma dizer, naquela noite aconteceu o funeral deste homem. É assim que muitos fazem. Perdão. É assim que muitas pessoas fazem, à semelhança deste. Vivem para acumular riquezas, vivem para trabalhar para as coisas desta vida e não se preocupam com a eternidade, não se preocupam em buscar Deus. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Tínhamos com que comer e com que nos cobrirmos e estejamos com isso contentes. Já é motivo de alegria, já é motivo de contentamento. Claro que não é pecado ser rico. Jesus não falou contra a riqueza. Quem dera que todos pudessem ser ricos, tivessem abundância e até também para repartir com aqueles que não têm. Mas o problema não é ser rico. O problema é ser avarento. É pôr o amor, é ter amor à riqueza. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal. A raiz de toda a espécie de mal. O amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é mau, o dinheiro em si é bom, se ele for usado para o bem. Mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro demasiado, traz problemas. Afasta as pessoas de Deus. Torna-se ele mesmo um Deus. As pessoas, em vez de
de usar o dinheiro como um servo, são servas do dinheiro, são suas escravas. Então, Jesus, repito aquilo que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Os maiores bens, a maior riqueza, as coisas mais belas que nós podemos ter, não são desta vida, não são deste reino, mas pertencem ao reino de Deus. Pertencem ao reino de Deus. E diz no versículo 21, assim, e termina aqui, e Jesus terminou aqui esta parábola. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ajunta tesouros para si, torna-se rico materialmente, mas para com Deus não é rico. Para com Deus é pobre. E a pessoa que é rico materialmente, é rico nas coisas desta vida e não é rico para com Deus, é comparado à igreja de Laodiceia, que se considerava rica, como lá diz em Apocalipse, eis que rico sou, de nada tenho falta. E depois a seguir o Senhor disse, mas não sabes que és um desgraçado e um miserável, um cego e nu? Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo e colírio para que unjas os teus olhos. Então, a verdadeira riqueza aos olhos de Deus não é a riqueza deste mundo, não é a riqueza em abundância de dinheiro, em abundância de bens materiais, em abundância de imóveis, em abundância de tudo o que é riqueza, é fortuna neste mundo. A verdadeira riqueza aos olhos de Deus é aqueles que são ricos em Deus, é aqueles que são ricos na fé, ricos no amor, ricos na graça, aqueles que realmente não vivem para si. Este homem era focado em si, ele era um louco egoísta, era um rico insensato, era um louco sem Deus, ele viveu como se Deus não existisse. No Salmo 14, versículo 1, diz o salmista Davi, e mostra ali que a imagem de um louco como a de um homem que afirma, não há Deus. Diz no Salmo 14, versículo 1, diz assim, disso nasce no seu coração, não há Deus. Ou quer dizer também, Deus não. Quer dizer, vive a vida focado nas coisas, nos bens materiais, nas coisas desta vida, como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse aí, não tivesse de dar contas a Deus. E Jesus chamou a esta atitude verdadeira loucura, ou total loucura. Era um louco ambicioso, um louco condenado também, porque depois ele o viu, louco. Esta noite pedirá a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meu irmão, meu amigo, quem quer que seja que me possa estar a ouvir, o nosso maior esforço, do qual nós podemos ter maior recompensa, é o esforço para agradar a Deus, é o esforço para enriquecer nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. A Bíblia diz que Jesus, por amor de nós, sendo rico, se fez pobre para que nele enriquecêssemos. Para que nele enriquecêssemos. E esta riqueza que eu já referi, é a riqueza, ricos em amor, ricos na fé, ricos na esperança, ricos em misericórdia, ricos em perdoar, ricos na esperança, sim, ricos na alegria, nas coisas espirituais, nas coisas que duram para sempre, que fazem parte do reino de Deus e que para isso importa nascer de novo. Como Jesus disse a Nicodemos, um homem que foi de noite ter com Jesus, também chamando-o de mestre. Mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus disse-lhe, aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver nem entrar. E ele ficou muito admirado. Mas o que é isso, nascer de novo? Será porventura entrar no ventre da mãe e nascer? E Jesus não lhe estava a falar de coisas materiais, de um novo nascimento natural, que seria impossível. Mas Jesus estava-lhe a falar do novo nascimento espiritual. E então, para entrar no reino de Deus e desfrutar das riquezas de Deus, das riquezas espirituais, sim, precisamos nascer de novo. E o novo nascimento significa arrependimento, significa regeneração, mudança de vida. Ou seja, passarmos a viver para Deus, não sermos egoístas, não vivermos
com foco em nós mesmos ou nas riquezas deste mundo, mas sim nas riquezas celestiais, nas riquezas espirituais que durarão para toda a eternidade. Jesus disse a uma multidão também que, em certa altura, se dirigiu para Jesus, querendo o fazer rei no sentido natural, rei para reinar politicamente, por causa da comida, porque Jesus tinha alimentado uma multidão no deserto, multiplicou o pão e o peixe, e aquilo agradou-lhes, foi muito bom, encheram a barriguinha, então depois voltaram outra vez a ir ter com Jesus queriam mais. E Jesus disse-lhes: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então o trabalho, repito, mais compensador, de maior resultado, de maior bênção, é o trabalho para a vida eterna. É o trabalho aqui para nos encontrarmos com Deus, nos esforçarmos, acumularmos riquezas no céu, para que um dia possamos estar com Ele e desfrutar de toda essa bênção que Ele tem prometido e preparado para aqueles que creem nele. Meus queridos, meus amados irmãos e amigos, a recomendação que eu vos posso deixar nesta tarde é que possamos fazer isto. Seguir a recomendação de Jesus. Acautelai-vos, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui, não consiste nas coisas desta vida, que são perecíveis, que são vulneráveis, que não duram para sempre, mas nas coisas espirituais, que são eternas. A Bíblia diz que as coisas materiais, as coisas que se vêem, são temporais, e as que se não veem são eternas. E é nessas que nós esperamos. É essas que vale a pena acreditar e esperar que Deus um dia nos fará descansar nelas e desfrutar de todas essas bênçãos. Que Deus ricamente abençoe a todos os irmãos. Vamos ficar firmes, vamos continuar firmes no Senhor, na sua palavra, não vamos desanimar. Eu acredito que não irá demorar muito tempo em que nós podemos estar juntos, aqui neste espaço, com umas certas restrições, como é óbvio, não é? Mas aguardamos o tempo, aguardamos a data em que será permitido pelas autoridades e então podemos juntos estar em comunhão e louvar ao Senhor. Até lá, que Deus vos abençoe. Estamos orando pelos irmãos, estamos apresentando a cada dia diante do Senhor cada irmão e a igreja em geral e a família. Que Deus ricamente abençoe. Vou terminar com uma palavra de oração, dando graças por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Obrigado, Senhor, porque és fiel. Obrigado, Deus, porque Tu não mudas, Tu não falhas, ó Senhor. Nesta tarde, mais uma vez, podemos partilhar a Tua palavra, Deus, que ela possa ficar nos corações daqueles que a têm ouvido e que nós possamos, Senhor, levar a sério a Tua palavra e sermos cautelosos, não nos deixarmos enganar, Senhor, por aqueles que querem enganar, nem tampouco, Senhor Deus, nos deixarmos enredar pela avareza ou pelas coisas desta vida, mas que nos possamos desembaraçar delas e trabalhar, sim, pela comida que permanece para a vida eterna, Senhor, a juntar e acumular tesouros no céu, procurar agradar-te, Senhor, e viver a vida, Senhor, que Tu queres que nós vivamos, sendo uma influência uns para os outros, podendo, Senhor, agradar-te, fazendo o que é útil, Senhor, aos Teus olhos, e possamos ser uma bênção uns para os outros. Pai amado, eu Te agradeço tudo, no nome bendito de Jesus. Deus abençoe. Amém.